Oi meninas, tudo bem? Voltei com novidade aqui. Eu demoro, mas eu sempre apareço. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Jadiane Santos. Estou aqui compartilhando com vocês aqui um pouco do meu dia a dia, tá? E o que saiu desta vez foi um lindo jogo de banheiro inspirado lá na Lauren, que eu já vou entregar para vocês, tá? E o resultado foi esse daqui, a coisa mais linda. Eu vou falar para vocês direitinho os materiais que eu utilizei, tá? A cor dessa florzinha. Então, não perca tempo, já deixe seu like aí, se inscreva se você ainda não é inscrito. E vamos lá ver esse vídeo, ver essas peças lindas. E que modelo é esse, hein? Vamos lá? Quero compartilhar com vocês. Vamos lá, abrir aqui a minha peça. Agora vocês, gente, pelo amor de Deus, segura o coração de vocês. O negócio aqui tá diferenciado hoje. Olha que coisa mais perfeita. Modelinho espiral, florzinha catavento. A base desse espiral aqui, eu não lembro a aula de onde eu peguei. Se eu achar, eu deixo pra vocês, tá bom? Mas é uma base com as flores separadas. Para quem tem um ponto mais apertado, um pouco menor, é a base perfeita, porque geralmente as bases espirais que as flores são juntas, os tapetes da gente fica menor, né? É melhor para quem já tem um ponto mais alongado. Para quem tem um ponto mais curtinho, é melhor que as flores sejam separadas, tá? E daí eu vi lá na Lore, no Instagram dela, que ela fez um tapete espiral vermelho com um pelinho branco. Eu fiquei apaixonada. Falei, não, eu tenho que fazer. Aí eu não sei qual era o bico que ela tinha usado, mas eu resolvi usar esse aqui, ó, que é o bico coroa, que eu sou apaixonada por ele. Acho muito lindo, muito perfeito. Ele dá um tamanho muito legal na peça, apesar de que esse tapete aqui já ficou enorme. Vocês acreditam que esse tapete, mesmo sendo espiral, ele ficou com 74 por 53 de largura? Perfeito, grande, maravilhoso, lindo. E assim, a minha intenção é vender ele logo, até porque eu já estou começando a mexer no ateliê, já levantamos o meu ateliê, graças a Deus, com muita dificuldade, mas eu preciso agora ter o retorno, né? Então eu quero muito vender logo esse daqui para poder me ajudar com os custos que eu tive no ateliê. Mas se eu não conseguir vender por agora, tudo bem, eu vou embalar ele, vou guardar direitinho, bonitinho, porque vai chegar aí o Natal lá para o final do ano. Olha que nós estamos no mês 4. Entramos em abril ontem, hoje é dia 2 de abril. Mas se eu não conseguir vender logo, já vai ficar uma peça linda para o Natal. Porque a florzinha dele, ó, tem o verdinho e o vermelho, tá? E eu vou falar para vocês aqui antes que eu me esqueça. Essa cor aqui é a cor Damasco, tá bom? É o multicolor da Euroroma, que eu sou apaixonada. Já é a segunda vez que eu compro ele, tá? Fiz o joguinho da rifa com ele, gostei muito, sobrou um pouquinho, então eu fiz aqui algumas coisas e aí comprei o outro para poder terminar, né? Aí fiz aqui as flores catavento, eu fiz 7 para esse jogo de banheiro, 2 ali no pé do vaso, mais 2 aqui. E me sobrou um pouco que eu vou fazer um outro jogo de banheiro e o que me sobrar de lá eu vou fazer outras coisinhas que eu tenho aí em mente. Não sei se vai dar certo, por isso que eu não vou falar, tá bom? O meu intuito é fazer esse jogo aqui, ó, o pelinho branco com a base vermelha e depois, né, como esse aqui, graças a Deus, já está pronto, depois eu quero fazer um pelinho branco, a flor a mesma coisa, só que aqui com verde bandeira, né? Vou procurar um verde bem bonito que destaca, ou talvez até um verde pinheiro, mas acho que é o verde bandeira mesmo, vai ficar legal aqui. E aí eu quero fazer assim, o branco com vermelho e o branco com verde, para ter duas opções ali para o Natal. Quem sabe aquela cliente que tem 2 banheiros na casa, né? Já leva um para cada banheiro. Perfeito, maravilhoso. Aí aqui eu já deixei dobradinho aqui, mas acho que eu vou abrir para vocês. Eu já passei aqui o tamanho, logo logo eu já passo o peso, porque eu já pesei tudo, tá? Nem vou filmar pesando não, eu já pesei e anotei para vocês, tá? Essa daqui é a tampa do vaso. A minha tampa do vaso, ela também ficou bem grande, eu fiz ela com uma carreira a menos aqui, porque ela já tinha dado o tamanho. Legal. Essa daqui, se não me engano, eu fiz com 11 carreiras, para ela ficar maiorzinho, para o tapete ficar maiorzinho. Esse daqui eu fiz com 10, que é o normal que eu faço, mesmo usando o pelinho, porque, como eu disse para vocês, o meu ponto, ele é menorzinho, tá? Aí aqui é aquela redinha ajustável, a redinha colmeia. Eu deixo aqui 35, 37 correntes, aí eu puxo bastante, ela dá uma diminuída, para poder travar o fio, depois eu corto e passo uma
gotinha de cola aqui, ó, no finalzinho, tá? No finalzinho, pra garantir que não vai soltar. Mas não solta não, tá? Aqui eu fiz um acabamentozinho em ponto baixo. Eu queria fazer mais uma carreira para o ponto baixo ficar no lado direito, mas quando eu fui fazer vi que não dava certo, então deixei o ponto baixo do lado avesso mesmo, tá? Então essa aqui é a nossa tampa do vaso. Linda também, perfeita. Vocês sabem que aqui ela não vai ficar plana, bem plana, porque tem a redinha embaixo, né? Então ela dá um volumezinho. Aqui eu não escovei o pelinho, mas do tapete sim eu escovei. Então aqui não, aqui tá parecendo assim um pouco bagunçado, né? E a escova que eu uso, deixa eu até mostrar pra vocês. A escova que eu uso pra pentear os pelinhos, é essa aqui, ó, que é da minha filha. Ela é muito boa, ó, porque ela tem esse negócio aqui, ó, que ele entra um pouquinho pra dentro, tá vendo? Ela tá toda desdentadinha já, coitada de tão velhinha. Mas é a melhor escova que tem pra pentear esses pelinhos, na minha opinião, né? E aí, quando a gente penteia bastante, ele dá um volume legal. Fica a dica pra você que não conhecia ainda essa técnica, né, de estar penteando os pelinhos pra dar um volume e uma organizada a mais. Olha a diferença desse lado pra esse lado. Aqui tá bem mais bonito, né? Até a florzinha, ela desafoga um pouco do meio dos pelos. Então, essa daqui é a nossa tampa do vaso, tá? Já mostrei o tapete, agora falta mostrar a minha peça favorita, a que mais dá dor de cabeça e a que eu mais amo fazer, justamente porque me desafia, que é o pé do vaso. E, finalmente, porque eu quero um vídeo mais levinho, né, mais curto, para não enjoar muito vocês. Aqui, o meu pé do vaso, gente, esse vermelho tá um espetáculo, né, bem vibrante, bem maravilhoso mesmo. E assim, fiz um videozinho, tá, não sei se ficou bom, mas eu fiz um videozinho mostrando para vocês como que eu fiz para adaptar esse bico coroa no pé do vaso, para ele finalizar aqui, ó, ficar retinho, tá vendo, dos dois lados, tá vendo? O bico ficou aqui. Começou aqui do mesmo jeito, a mesma quantidade de bico que tem desse lado aqui, tem do outro lado de lá. A adaptação que a gente precisa fazer, eu fiz um videozinho mostrando para vocês como que eu adaptei esse bico, tá? Cada bico, ele vai ter uma contagem de ponto diferente, uma maneira de começar e terminar diferente. Mas se você quiser adaptar o bico coroa, em qualquer modelo de tapete. Você vai precisar fazer uma contagem, você vai precisar de ter algumas técnicas e você assistindo esse vídeo, você pode ser que te ajude, tá bom? E aí, como eu sempre gosto de falar com vocês aqui, ó, a minha parte retinha com acabamento em picô, ó, lindo, perfeito, maravilhoso. Essa voltinha aqui mais arredondada, olha, que coisa mais linda, rica em detalhes, né? E aí o bico coroa que dá aquele charme, aquele destaque, e o pelinho aqui que já está penteado desafogou um pouco as nossas flores e fica a coisa mais linda, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu já vou encerrar esse vídeo. Aliás, antes de encerrar esse vídeo, fiquei devendo para vocês aqui as gramas, né, quanto que pesou cada peça dessa aqui. Eu só medi mesmo o tapete, tá? Mas todas as peças ficaram grandes. Tampa do vaso, ela cabe em qualquer tampa, porque ela é ajustável, é regulável, e a largura geralmente não muda de um tapete, de um vaso para o outro. Então, não pesei, não medi, só pesei para vocês. E pé do vaso, ele ficou grande também. Não acho que tem necessidade de eu passar a medida assim para vocês, nem assim e nem assim. Só basta falar que ficou grande, mais ou menos ali a medida, a largura do tapete. Talvez tenha ficado um pouquinho mais largo, tá? E ficou comprido pro lado de cá, olha. Olha onde que ele começa, ó. Olha onde que ele começa. Tem esse espaço todo aqui, ó. Então, eu não medi para vocês aqui, mas eu vou passar para vocês rapidinho aqui, só quanto que pesou cada peça pra gente já se despedir, porque eu não quero fazer vídeo longo para não chatear, não estressar muito vocês, tá? Então, pessoal, o meu tapete, a medida dele ficou 74 por 53 e pesou 419 gramas, tá? A tampa do vaso pesou 329 gramas e o pé do vaso 328, praticamente o mesmo peso, né? Pé do vaso e tampa do vaso. Essas flores, eu gasto 10 gramas para fazer a flor catavento, essa florzinha, e 5 gramas para o verdinho. Então, no tapete, eu gastei 10, 20, 30.
35, 40, 45 gramas para fazer de multicolor, já com verdinho ao redor. Aqui eu gastei 10, 20, 30 gramas, ali também mais 30 gramas. Então, no total, 105 gramas, vocês confiram, por favor. Essa é a quantidade de tapete de multicolor que eu gastei para fazer o jogo completo, tá bom? De pelinho, eu usei um rolinho inteiro. E me sobrou bem pouquinho, tá? Daí vocês já vão tirar mais ou menos a quantidade de barbante que eu utilizei aqui nesse jogo, tá? Mas se eu achar a foto que eu tirei ou alguma anotação que eu pesei antes de passar o vermelho, já deixo para vocês aí a quantidade de barbante certinho que a gente utilizou, tá bom? O preço, quanto que eu vou vender esse jogo de banheiro? Esse jogo de banheiro eu vou vender de 220 até 250, tá bom? Não vendo por menos disso, porque a gente gasta um absurdo, né? Com multicolor e também com esse pelinho, ok? Então, gente, já quero agradecer, deixar um abraço para vocês, pedir orações, tá? Me ajudem aí, rezem por mim, para que eu consiga aí terminar o meu ateliê com a ajuda de vocês, com as visualizações, com o compartilhamento, e falem para mim o que vocês acharam desse jogo de banheiro espetáculo lindo lá, inspirado na Loren. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!